Bom dia a todos. Estamos começando mais um semestre letivo, não é? Lógico que a gente não está começando hoje, a gente já começou antes, mas estamos no clima de início, as classes estão se enchendo cada vez mais, os colegas vão chegando, estamos ainda orando por aqueles que não chegaram, para que eles possam também retornar a este bom lugar, para a preparação que nós estamos tendo para melhor servirmos a Cristo Jesus, não é mesmo? O tema dessa manhã que nós vamos trabalhar é o tema de reino. Normalmente o tema do reino, ele é um tema bastante rico na Bíblia, especialmente nos evangelhos sinóticos. E a riqueza dele pode ser vista também nos impactos na teologia. A concepção de reino influencia diretamente a cristologia, por exemplo. Não há como entender o Messias sem uma concepção clara sobre o reino de Deus, especialmente nos evangelhos sinóticos. A ideia de escatologia também, ela é beneficiada pela ideia de reino. Mas não é muito fácil falar do reino de Deus. Este é um conceito amplamente complexo no Novo Testamento, nos evangelhos, e ele merece ser estudado cada vez mais, onde nós podemos apreciar não apenas o conceito teológico, mas também as questões práticas. O título da nossa reflexão nesta manhã fala um pouco do reino da grandeza. São duas palavras-chave que nós decidimos mesclar para a compreensão que nós vamos ter nesta manhã. Parece que do ponto de vista de uma sociedade pós-moderna, não faz muito sentido falar de reino, não é? Reino remete a filmes épicos, filmes históricos, uma época completamente distinta da nossa. Falar sobre realeza é algo diferente das democracias das quais participamos de hoje. Mas essa aparente desvantagem conceitual dos nossos tempos, ela não é completamente verdadeira, porque hoje nós temos sim exemplos de monarquias modernas, e nós podemos até mencionar algumas delas. Nós temos, por exemplo, nos dias de hoje, monarquias chamadas absolutas. Não é muito difícil entender como funciona esse tipo de monarquia. O monarca exerce poder de forma absoluta. Talvez num ditado de hoje nós diríamos: manda quem pode e obedece quem tem juízo, não é? Nós temos vários países, especialmente no Oriente Médio, de uma linha islâmica, por exemplo, que adotam esse tipo de monarquia. Nós poderíamos listar aqui o Catar, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, e você tem uma foto de um califa aí para observação. E por que não dizer o Vaticano? O Vaticano é uma monarquia absoluta, pelo menos no seu regimento, não é? A figura de um papa, que é um monarca no fundo. O Vaticano é um país, embora seja uma pequena região dentro da cidade de Roma. Nós temos outros tipos de monarquia também. A monarquia constitucional com um monarca ativo. Aqui nós não temos um poder absoluto, o monarca ainda tem um poder considerável no governo executivo, mas ele trabalha em conjunção com o primeiro-ministro, a figura de um primeiro-ministro. E nós teríamos exemplos aqui da Jordânia, de Mônaco, você tem aí uma foto do príncipe Albert II, e também Marrocos, que tem esse tipo de modalidade monárquica. E então nós chegamos nessa breve introdução, ao modelo que parece ser o modelo mais conhecido de todos nós, que é o modelo constitucional com monarca cerimonial. Não é verdade? Do ponto de vista político, quem governa é o primeiro-ministro. Ele é o líder ativo do governo no poder executivo. É lógico que o monarca também tem voz, mas ele não aparece tanto assim. O monarca é uma figura mais cerimonial, que vai aparecer para foto
para as festas, para as viagens, mas o abacaxi político e econômico, quem descasca é o primeiro-ministro, não é? E aí nós vemos, por exemplo, a realidade do Reino Unido, que já está com uma certa dificuldade aí de ter primeiros ministros em um governo estável, nessa iniciativa do Brexit, né, que é a saída do Reino Unido da comunidade europeia, e parece que não se sabe muito o que vai ser feito, e o primeiro-ministro é aquele que tem que lidar com esse tipo de situação. Mas o monarca cerimonial, ele está aparecendo nas fotos, né? A família real britânica está viajando, está sendo capa de revistas, a princesa Kate tem as novas tendências da moda, com a outra princesa que tem lá também, e eles aparecem apenas para cerimônia, não é? Alguns até dizem que na casa de muita gente tem um monarca cerimonial, quem manda no fundo é outra pessoa, né? É a esposa que manda, é a primeira-ministra ali, firme e forte, né? O marido está aparecendo mais para a foto mesmo. Então a gente brinca com essas questões aí. Nós temos vários países, e me surpreendeu um pouco essa imagem do monarca cerimonial. Parece que na nossa cultura brasileira, sul-americana, onde nós temos muitos problemas do ponto de vista democrático e político, parece que uma família real significa mais conta para pagar, não é para o pessoal que fica apenas viajando e não trabalha. Mas na concepção desses países, a figura da família real é uma figura de orgulho, uma figura de status. É quase que se esquecer um pouco dos problemas políticos atravessados e contemplar a beleza que se tem da família real, uma questão simbólica. Às vezes a novela brasileira e os filmes exercem um pouco esse papel, né? Esquecer dos problemas políticos e visualizar uma vida ideal. Nessa lista que nós temos aí, nós temos monarquias constitucionais, com monarcas cerimoniais. E você está vendo um asterisco na frente de alguns desses países. E para esses que têm asteriscos, eles são parte de um grupo de mais ou menos 16 países que reconhecem Elizabeth II como chefe de Estado, que preside sobre um governo independente. Ele é independente, mas cerimonialmente existe a figura de Elizabeth II como sendo a rainha deles. E isso inclui Austrália, Canadá, Nova Zelândia, o Reino Unido, obviamente, né? E nós temos também vários países caribenhos, ali, Bahamas, Barbados e outros mais. Uma coisa interessante para a gente destacar, quando nós falamos de reino, isso diz respeito não apenas à concepção de reino na história, mas também na Bíblia. A principal característica de um reino não é, em primeira instância, o território. Quando falam para mim Reino Unido, a primeira coisa que eu me lembro é do território ali das ilhas do Reino Unido. É pensar no mapa da Inglaterra, da Escócia, País de Gales e outras coisas mais. Mas para quem pensa em termos de monarquia, esta não é a primeira característica do reino. A primeira característica de um reino é a existência de um rei, que preside nesse território. E nós podemos observar esse tipo de mentalidade quando nós observamos, por exemplo, uma guerra. Numa determinada guerra, se o rei faz parte da batalha e o rei foi morto, o que aconteceu com a guerra? A guerra acabou. Mas alguns com uma cabeça mais moderna poderiam dizer, mas é um só que morreu, todo o exército está aí ainda. Não. O reinado, ele é representado na figura do rei. O rei morreu, o reinado, a noção de reinado acabou em certo sentido, não é? Pense, por exemplo, também no jogo de xadrez. Qual que é a grande lógica do jogo de xadrez? Quando é que o jogo termina? É quando o rei morre, porque o rei personifica a figura do reino. Na mentalidade de reino, mais importante que território é a imagem do rei.
E quando nós vamos para o Novo Testamento, nós temos essa mesma ideia, porque não no Antigo também. Vou apenas destacar o Novo Testamento, Basileia Tuteu, traduzido normalmente nas nossas Bíblias como Reino de Deus, não é? E a pergunta das pessoas é: aonde está o reino de Deus? E a resposta de Jesus, especialmente no livro de Lucas, é dizer: o reino de Deus não vem com visível aparência, mas o reino de Deus está no meio de vós. É a presença do rei que faz toda a diferença. Muitos estudiosos até sugerem que a melhor tradução não é reino de Deus, mas é reinado de Deus. Porque na ideia de reinado, nós temos o foco na figura do rei que está agindo. Existe sim a ideia de um território, o reino de Deus tem a ideia de um território, mas mais importante do que isso, é a presença de um rei. E essa é a grande ênfase quando nós vamos para os evangelhos. Vamos pegar como exemplo Mateus, nós vamos começar com Mateus, mas depois vamos para Marcos. Quando nós começamos a folhear o evangelho de Mateus, existe uma grande impressão ali, da vinda do Messias. O rei está chegando. Se tomamos, por exemplo, a genealogia, que parece que tem um fim meramente historiográfico, colocando ali a sequência, nós percebemos que a genealogia é uma cronologia recheada de interesses teológicos e não meramente biográficos. Nós temos alguns marcos dessa genealogia: Abraão, Davi, o grande rei de Israel, a experiência do exílio, e agora Cristo, que devemos nos lembrar, é a linguagem grega para Messias, o rei que vem. José é filho de Davi, neste primeiro capítulo de Mateus, dando a genealogia real. Os sábios do Oriente estão vindo para adorarem a quem mesmo? O rei dos judeus. Existe um problema aí agora com a figura de Herodes. De maneira sintética, a ideia central é uma só: o rei está chegando. E a chegada do rei, melhor dizendo, do reino, por que não? Ela é preparada até mesmo por um grande profeta, o maior de todos, de acordo com Jesus, João Batista. E qual é a grande pregação dele? O reino está chegando. Qual é a postura para um reino que está chegando? É a postura de arrependimento, porque falar da chegada do reino significa falar também sobre o juízo que será instaurado, o machado que vai ser colocado na árvore, a palha que vai ser colocada no fogo. Esta é a pregação de João Batista. O juízo está chegando, arrependei-vos. E quando Jesus toma lugar, ele faz eco agora à pregação de João Batista. O reino está chegando, lá na altura do capítulo 4. É curioso notar no capítulo 4, 17, que nós temos ali o verso que introduz o ministério de Jesus em termos de ações. O texto diz: daí por diante passou a pregar. O verbo grego arco, da linguagem de arque, de início, não é? Ele começou a pregar. Isso não significa uma pregação isolada, mas isso quer dizer que a tônica da sua pregação é a chegada do reino. Ele começou, daí em diante, ele passou a pregar. A pregação da chegada do reino é em grande medida a pregação messiânica. Quando nós chegamos na altura do capítulo 16, verso 21, nós temos na linguagem grega a mesma fórmula introdutória. Daí em diante, o mesmo verbo grego também, ele passou a ensinar, ele mudou o foco da sua pregação, e ele vai falar um pouco sobre o sofrimento. Nós vamos falar um pouco sobre essa segunda parte da pregação de Jesus, mas em síntese, a pregação e o ministério de Cristo podem ser
resumidos em dois marcos principais. O primeiro em 4:17, onde ele começa a pregar sobre a chegada do reino, e depois no capítulo 16, 21, quando ele passa a pregar sobre o sofrimento. Dois marcos principais. Mas no primeiro marco, logo depois que ele começa a pregar sobre a chegada do reino, nos versos 18 a 22, ele faz o chamado dos primeiros discípulos. Falar do reino é, de alguma maneira, tratar do discipulado, seja numa forma ativa, na ação dos discípulos, como também nos ensinamentos. O reino de Deus, a pregação do reino, ela pressupõe a atuação e a aprendizagem do discipulado. Mas nesse tipo de aprendizagem e nesse tipo de ação, nós aprendemos algo com os evangelhos. E talvez esse seja o ensinamento mais básico sobre o reino de Deus nos evangelhos sinóticos. E o ensinamento mais básico é: as aparências enganam. Eu gostei muito dessa figurinha, não é? A figurinha que foca muito nas aparências. E aquele coelhinho lá está todo animado, olhando do lado de fora, a colheita vai ser um sucesso. Mas mal ele sabe que o colega do lado, cujas aparências não são boas, ele tem realmente a real cenoura. As aparências enganam. E isso nós precisamos aprender com os ensinamentos de Cristo acerca do reino dos céus. O discipulado tem muito a ver com a ideia de aparências que enganam também. Nesse sentido, vamos começar com a figura de João Batista. Você se lembra de João? Na altura do capítulo 11, ele já pregou bastante sobre a chegada do reino, não é verdade? E pregou que o juízo virá, e que o juízo Deus vai ser justo com aquele que é iníquo. Deus vai trazer juízo, o rei está chegando, vai colocar a casa em ordem, o juízo vem, por isso, arrependei-vos. Mas a gente tem um problema aqui. Aquele que está pregando que vem o juízo, está sofrendo, de certo modo, o juízo. Não é verdade? Aonde que João Batista está no capítulo 11? Ele está na prisão. E ele pede até para perguntarem a Jesus se esse é mesmo a quem ele estava pregando, ou se eles deveriam esperar outra pessoa, porque as aparências indicam que parece que Jesus não é o rei esperado. As aparências não estão confirmando. E a pergunta é: Senhor, o que está acontecendo? Eu preguei tanto sobre a chegada do reino, eu preguei tanto sobre a necessidade do arrependimento, o juízo de Deus contra os ímpios, e agora eu prego arrependimento para esse rei ímpio, e ao invés dele se arrepender, ao invés de vir juízo sobre ele, pela ausência do arrependimento, ele é que está fazendo juízo contra mim. O que está se passando? Jesus respeita muito a posição de João, e é no contexto desse capítulo que ele vai fazer elogios à figura de João. Ele não vai desmerecer a pergunta de João, mas ele vai prover uma resposta. E qual é a resposta que ele vai dar? Digam para João tudo que vocês estão vendo aqui. Mas o que é que eles estavam vendo? O que eles estão vendo é o seguinte: os cegos veem, os coxos andam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Em outras palavras, a resposta de Jesus é mais ou menos a seguinte: João, fica tranquilo, está tudo certo, o plano está se desenvolvendo como o estipulado. O problema é que você está olhando para o lugar errado. Você deveria estar olhando para as pessoas e não simplesmente para a composição política. Você não deveria estar olhando para os cargos,
mas você deveria estar olhando para aquilo que está se passando na vida das pessoas. E aqui nós aprendemos um primeiro princípio sobre como Jesus vê a dinâmica do seu reino. O primeiro lugar para olharmos para a dinâmica do reino não é para a estrutura formal de uma liderança estabelecida. Não é para os escritórios, não é para os departamentos, não é para a liderança estabelecida, mas é a vida das pessoas. Jesus já está liderando, Jesus já está reinando, e nós precisamos olhar para a vida das pessoas. Que ensinamento fantástico nós temos aqui. Em geral, quando nós paramos para olharmos um reino, queremos olhar a aparência da formalidade, mas Jesus nos ensina a olharmos o reino na dimensão das pessoas, as mais simples, nas quais Ele já está reinando. É lógico que o reino implica mais coisas, mas é aí que Ele começa. Aonde começa, portanto, o nosso discipulado também? Aonde começa o nosso ministério? Não é na mesma direção do reino de Jesus? Chega uma determinada altura, aonde no capítulo 16, como eu mencionei para vocês, o Evangelho de Mateus agora tem uma segunda parte. O texto vai dizer que desde então Jesus vai fazer algo, Ele vai ensinar algo, e agora Ele vai ensinar sobre a importância do sofrimento. É só na altura do capítulo 16 que esse ensinamento se torna explícito. Antes disso você pode ter alguns vislumbres, mas é só ali que nós temos um ensinamento explícito. E é justamente no capítulo 16 que Jesus pergunta para os discípulos a pergunta cristológica célebre dos evangelhos sinóticos: quem dizem as pessoas que é o Filho do Homem? E vocês? Quem é que vocês pensam ser o Filho do Homem? E a resposta de Pedro, você sabe, ela é eloquente, não é verdade? Tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo, o grande Rei. Vem a resposta de Pedro. E agora nós entramos para a segunda metade do Evangelho de Mateus. Mas para apreciar essa segunda metade, eu queria te convidar para ir para o livro de Marcos, porque em Marcos existe uma estrutura bastante interessante dessa segunda metade do Evangelho. O livro de Marcos também trabalha na mesma concepção. Eu estou usando Mateus porque Mateus demarca bem para a gente o ensino de Jesus em duas fases. Ele começa anunciando o reino e depois ele começa a explicar o papel do sofrimento. Mas o Evangelho de Marcos, ele é um pouco mais detalhado ao trazer para nós essa ideia do ensino de Jesus sobre o sofrimento. O Evangelho de Marcos, ele é irônico, ele é mais curto do que os outros, mas ele tem algumas estruturas bastante curiosas. O Evangelho de Marcos gosta muito do número 3 para estruturar algumas coisas. E você vai perceber que existe entre os capítulos 8 e 10 de Marcos, três ciclos que estão graficamente representados pelos quadros A, B e C. 3 ciclos. E dentro desses 3 ciclos, você vai ter 3 situações que ocorrem. A primeira delas é uma predição, melhor dizendo, deixa eu refazer minha fala aqui. Cada um desses blocos vai ser um desses itens de um ciclo que se repete 3 vezes em cada bloco. Então, foi corrigida a minha fala aí. Em cada bloco nós temos um item. No item A nós temos predição, no item B nós temos reação e no item C nós temos ensino. E é interessante notar como essa estrutura ela vai ocorrendo em 3 ciclos, como já disse, no capítulo 8,
no capítulo 9 e depois no capítulo 10. No capítulo 10 nós temos o clímax do que está acontecendo ali. Vamos começar com o primeiro deles, capítulo 8. Convido você a abrir sua Bíblia para poder apreciar em primeira mão aquilo que o Evangelho de Marcos traz para nós. De acordo com a estrutura proposta da interpretação aqui, no primeiro momento do ciclo, Jesus ele prediz sua morte. Jesus explica algo sobre o seu ministério. Depois há uma resposta dos discípulos. Normalmente os discípulos respondem ou com orgulho ou com falta de compreensão. E à luz desse tipo de reação dos discípulos, Jesus então vai trazer um ensino central sobre o discipulado. O ensino central sobre o discipulado. Essa estrutura, ela é bastante interessante para a gente entender algumas coisas. A primeira delas é que uma compreensão equivocada de Cristo, que é exibida na falta de compreensão dos discípulos, reflete em uma compreensão equivocada do que é um discípulo. E Jesus precisa corrigir essa compreensão. É interessante pensar sobre isso. A compreensão adequada do discipulado nasce de uma compreensão adequada de Cristo. Em outras palavras, a base para entender discipulado é a cristologia. Uma cristologia inadequada revela uma compreensão inadequada de discípulo. Porque o discípulo nada mais é do que aquele que segue a Jesus. Se ele não entende a pessoa que ele está seguindo de maneira equivocada. Este é um ensinamento bastante curioso. E aqui vem um princípio importante para nós fazermos a teologia do discipulado. Não comece com o discipulado, comece com a cristologia. É na cristologia que nasce o problema do discipulado. Vamos observar como isso aparece na narrativa. Capítulo 8, versos 31 e 32. Então, você nota que antes do então, o que tem em cima lá no bloco do 27 ao 30? Que Jesus tem a interação com os discípulos, ele pergunta quem ele é, Pedro responde, e qual é a resposta de Jesus? Excelente resposta, não conta para ninguém. Existe um segredo marcando no Evangelho, que é bastante interessante. E por que é que Jesus não quer que conte para ninguém? Me parece que o texto que vem no verso 31 explica para a gente. Então Jesus começou a ensinar-lhes. Note a linguagem. Então Jesus começou. Não é? A mesma ênfase de Mateus 16. Agora vai ser a segunda parte do ensinamento de Jesus no Evangelho. E qual é o ponto focal desse ensinamento? Era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. E veja só o verso 32. E isto ele expunha claramente. Me parece uma característica que não acontece antes disso. É só agora que ele vai passar a explicar essas coisas explicitamente. E quais são essas coisas? Primariamente, a ideia do sofrimento. E qual é o papel do sofrimento na caracterização messiânica? Qual é o papel do sofrimento na caracterização cristológica? De acordo com a linguagem bíblica, é necessário. Em outras palavras, o sofrimento é característica necessária para se entender o que significa ser o Messias. Só que a gente tem uma dificuldade aqui, não é? Na sequência do verso 32, então Pedro, chamando-o à parte,
começou a repreendê-lo. Você pode imaginar essa cena? Pedro chamando Jesus de lado e dando uma dura nele. Imagina bem essa cena. Alguma vez você já foi convidado por alguém assim, olha, eu preciso conversar com você depois, em particular. Não vou te expor em público não, mas no particular a coisa acontece, não é? Pedro dando uma dura em Jesus, Pedro repreendendo a Jesus, e eu posso imaginar aqui Pedro dizendo, não é? Senhor, não me, aqui algumas expressões das regiões brasileiras, não me racha a cara, Senhor, não me queima a cara, Senhor, não me faz passar vergonha em público. Eu acabei de dizer para todo mundo aqui, quando o Senhor perguntou quem é, e eu disse, tu és o Cristo, tu és o Messias, o grande rei que estávamos esperando. E agora o Senhor vem falar de sofrimento, de morte. E note que eles nem entendem muito essa ideia de ressurreição. O sistema já deu pane logo com a informação de sofrimento. Então note algo muito importante aqui. O que para Jesus, no ensinamento de Jesus, é característica marcante para qualificar o Messias, na mentalidade de Pedro e também de todos os outros, é a característica marcante que desqualifica alguém como Messias. Tudo que um rei pode ser, não inclui humilhação, não inclui derrota, não inclui morte, não inclui essas coisas. E Pedro parece ter sido muito polido ainda, ao trazer Jesus de lado e dizer, Senhor, eu estou proclamando o seu reino aqui, e o que está acontecendo? Me parece que nesse quadro, nós conseguimos entender, por que é que Jesus não começou o seu ministério, explicando algo sobre o sofrimento. Ele começa o seu ministério pregando sobre a chegada do reino de Deus. Depois de passar algum tempo explicando o reino de Deus para os seus discípulos, ele chega num ponto aonde ele vai fazer uma pergunta. Vocês entendem quem? E a resposta ela é clara e vai dizer, sim, nós entendemos. Ele é o Cristo, ele é o Messias. E me parece que Jesus está feliz com essa etapa. Os discípulos conseguem compreender parte daquilo que é o reino de Deus, conseguem entender que Jesus é o Messias, mas não comecem a contar essas coisas para ninguém. Por que não? Me parece que uma das razões pelas quais Jesus pede segredo, e em Marcos é bem interessante isso, né? Quando Jesus pede segredo, parece que o pessoal espalha mais ainda. Não é assim que funciona? Não conta para ninguém. Parece que quando você fala isso, você está colocando mais combustível, né? Segredo é aquilo que a gente conta para uma pessoa de cada vez, não é verdade? E a gente vai falando essa mesma coisa, né? Não conta para ninguém. No contexto de Marcos, quando Jesus pede segredo, parece que a coisa avança mais ainda. Mas existe um outro fator aqui importante. Não faz sentido espalhar a mensagem de um Messias se não se entende exatamente o que é o Messias. Os discípulos têm uma compreensão clara, sim, de que Jesus é o Messias. Mas entendem eles o que isso significa? E a resposta é não. E agora é necessário entrar numa nova fase da pregação de Jesus, de explicar para os discípulos qual é a característica central que explica o que é ser Messias. E a característica central do que significa ser Messias é o sofrimento. Mas quando essa característica central é colocada na mesa, qual é a reação dos discípulos? Eles não entendem. Não entendem o que é esse Messias caracterizado pelo sofrimento. E a reação de Pedro é a reação de orgulho misturada com incompreensão. Ele não tem ideia do que Jesus está falando.
E ele repreende Jesus, como se a fala de Jesus não tivesse nada a ver com a declaração que ele faz acerca de Jesus. E então Jesus agora, no verso 33, e eu estou indo para o bloco C. Jesus, voltando-se e vendo os seus discípulos, faz o quê? Ele repreende a Pedro. Você sabe, ele chama de Satanás também, não é? E então no verso 34, ele começa a ensinar a multidão e os discípulos. Se Pedro quis ser específico ao tratar só com Jesus, Jesus vai lidar com Pedro, mas com os discípulos e também com a multidão. Porque a falta de compreensão não diz respeito apenas a Pedro. E convocando, ele diz: se alguém quer vir após mim, em outras palavras, se alguém quer ser o meu discípulo, tem algumas características aqui. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, e ele vai continuar aqui o ensinamento. Você percebeu o que Jesus está fazendo aqui? Jesus está dizendo que a característica principal do Messias é também a característica principal do discípulo. Se é necessário que o Messias sofra muitas coisas, todo aquele que quer seguir esse Messias tem que negar a si mesmo, tem que tomar a cruz. O sofrimento pessoal, de alguma forma, vai ser a marca do discipulado, porque essa é a marca do Messias. Essa é a marca do Messias. Mas a marca do Messias trabalha apenas com o sofrimento? E o capítulo 9 vai nos dizer que não. Existe uma transfiguração de Jesus ali, para demonstrar aos discípulos que existe glória depois do sofrimento. Mas não se busca a glória em primeira instância. Entende-se que o sofrimento chega primeiro. Há uma continuidade no final do capítulo 9, aonde me parece que os discípulos não têm autoridade para expulsar demônios. E Jesus vai explicar para eles como é que se tem essa autoridade, por meio da oração, no verso 29. E então, quando nós chegamos no verso 30, Jesus, verso 31, volta a ensinar. E o que ele ensina? Recomeça o ciclo de novo. Letra A: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão. Aqui, na minha leitura, já é o suficiente para o discípulo entrar em pane e não ler o que vem na sequência. Mas em 3 dias da sua morte, depois da sua morte, ressuscitará. Eles, porém, veja a reação B agora. Qual é a reação? Eles não compreendiam, e mais do que isso, nem queriam compreender também. Não estou entendendo o que está se passando aqui. Tinham até medo de perguntar. E ao invés deles perguntarem, ao invés deles adquirirem mais informações sobre essas coisas, eles decidem conversar sobre um assunto muito mais importante. Não é verdade? Que revela ainda mais a sua falta de compreensão. E eles, chegando no verso 33 em casa, Jesus faz uma pergunta: o que vocês estavam conversando no caminho? E eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. Você quer uma ironia maior do que essa? Depois do ensinamento de Jesus sobre o seu sofrimento e humilhação, a resposta dos discípulos não é apenas de alguém que não entende, mas que quer conversar sobre quem é o maior. Vamos conversar aqui pelo caminho.
Jesus está prestes a tomar posse, mas parece que esse Jesus não está entendendo muito bem o plano de governo. Ele está meio deprimido. Talvez se a gente tivesse uma terapia para ele, ao invés de ele falar dos planos do reino, ele está falando de sofrimento, de morte. Esse Jesus eu acho que está com depressão. Vamos tentar reunir para ele aqui, vamos tentar distribuir quem vai ser o ministro aqui, que vai cuidar dessa parte, desse outro ministério. Vamos adiantar o plano de governo desse Jesus. E então, letra C, Jesus começa agora, se assentando com os 12, começa a ensinar o que significa ser discípulo. Ele chama os 12, e ele diz algo muito importante: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. E trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhes: quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, recebe-a a mim. A importância de uma criança. Talvez aqui tenha uma conexão com crianças e mulheres nesse ambiente que eram os últimos de todos, não é verdade? Nem contados eram. Existe depois uma discussão dos pequeninos, Jesus focando sempre nos pequeninos. Vem o debate de um divórcio no capítulo 10, e no verso 13 as crianças reaparecem. E ele vai dizer no verso 14 que o reino de Deus, lembra a ideia do reino? O reino é das crianças, e quem não receber o reino como uma criança, não vai entrar nele. Os discípulos não entendiam muito o que Jesus está fazendo com uma criança, e como que ele está vinculando esse conceito ao reino. O que está se passando? Até que vem a história de um jovem rico. Nós sabemos que ele é jovem porque Mateus diz assim, que ele é rico, todos os relatos vão enfatizar. E aí vem esse jovem, ele quer saber como herdar a vida eterna, como entrar no reino dos céus. Jesus conversa com ele, você sabe a história, e Jesus vai dizer que uma coisa falta para ele: vender tudo, dar dinheiro aos pobres, ter um tesouro no céu. E às vezes a gente se concentra tanto nessas características que a gente se esquece da principal informação que aparece nesse verso. Qual é a principal informação? Segue-me. Não é verdade? A entrada do reino não era simplesmente comprada pela venda dos bens, não era adquirida simplesmente pelo dar aos pobres, não é adquirida simplesmente pelo tesouro no céu. Isso é apenas pré-requisito. Para quê? Para seguir. É no seguir que ele encontraria o reino. Mas de acordo com Jesus, ele não teria condições de seguir se primeiro não abandonasse. Lembre-se que tudo isso é antecipado pela linguagem de não buscar ser o primeiro, mas ser o último. Ele se retira triste porque ele não tem condições de seguir. Veja agora a reação dos discípulos. E Jesus vai dizer que é difícil alguém assim entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados no verso 26. Por quê? Porque se for assim, quem é que pode ser salvo? Ele é o primeiro, como é que ele pode ser salvo? E Jesus quer tornar essa imagem do primeiro a imagem do último, do servo de todos, que vende tudo, dá aos pobres e segue a Jesus. Note como o contexto nos ajuda a entender o ensinamento do discipulado aqui. E Jesus disse: para os homens é impossível. Eu não estou dizendo que isso é uma característica humana, é só por Deus que se faz aquilo que ele está pedindo do jovem rico. E aí, então Pedro começa a comparar, no verso 28, Senhor, a nossa história é diferente desse jovem, diferente dele.
Desde quando o Senhor nos chamou, nós deixamos tudo e o seguimos. Percebe a comparação aqui? Os evangelhos são enfáticos ao dizerem que quando Jesus fala: vem, segue-me, a partir de hoje eu vou fazer de vocês pescadores de homens. A linguagem bíblica, ela é específica, e imediatamente fizeram o quê? Deixaram tudo e o seguiram. Contraste marcante com o jovem rico, que não deixa e portanto não segue. E então Jesus diz para ele: Pedro, ninguém que tenha deixado as coisas que vocês deixaram e que outros deixaram também, ninguém vai deixar de receber, no verso 30, no presente até mesmo, vai receber mais, não é? Mas é com perseguições. E no mundo por vir, vai receber a vida eterna. Mas lembra de novo de um princípio que eu ensinei para vocês lá no início, lá no final do capítulo 9, que nós destacamos: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Os discípulos se assombraram, porque viram alguém na condição de ser primeiro, o jovem rico sendo colocado na posição de último. Ele não pode seguir. E agora Jesus diz para ele: mas aquele que deixa, aquele que serve, esse vai ser colocado como primeiro. Mas se você buscar o primeiro lugar, você não vai achar. É interessante isso. É interessante notar que a Bíblia em nenhum momento nega a ideia de recompensa. Não é verdade? Mas se o seu foco está na recompensa, Jesus é o primeiro a dizer que você não vai ganhar. Porque a recompensa, ela é um resultado. E é um resultado interessante nesse contexto aqui. Para não soar uma salvação pelas obras, ou uma salvação meritória, a recompensa não é colocada para a pessoa simplesmente porque ela fez muito. A recompensa não é dada porque ela fez muitas obras. A recompensa, da perspectiva do discipulado, ela é dada, sabe por quê? Porque para ser um discípulo houve um alto custo. Não é verdade? Para ser um discípulo houve um alto custo. Aqui a ideia não é mérito. A questão aqui é o custo do discipulado. Quanto custa seguir a Jesus? E Jesus vai explicar para a gente que alguém se constrói uma torre, não faz alguns cálculos antes para saber quanto custa, ele vai se dar mal. E aquele ensinamento lá do cálculo do custo é o ensinamento do discipulado. Quanto custa seguir a Jesus? E a resposta de Jesus é bem clara. Sabe quanto custa? Custa negar a si mesmo, custa tomar a cruz, custa ser o último. São essas coisas que custam. Mas a recompensa que vem não é por causa de um mérito. A recompensa é porque Deus, que é justo, Ele entende o tamanho do custo. Não é verdade? A recompensa não é para retribuir o mérito. A recompensa é a compensação do alto custo. Não é verdade? A recompensa é a compensação do alto custo. Abriu-se mão de muito, e Deus vai compensar. Olha só como é que a gente mudou aqui completamente as impressões, os ensinamentos de Jesus sobre o último. E olha só que interessante, a gente vai agora para o número 3, desses 3 blocos ali, o último ciclo, onde entramos no clímax.
Continuidade agora, 10:32. Estavam a caminho, subindo para Jerusalém. E você sabe na narrativa o que vai acontecer em Jerusalém. E Jesus ia diante dos seus discípulos. E esses se admiraram e o seguiam tomados de apreensões. Que papo é esse de sofrimento em Jerusalém? E Jesus chamando outra vez, note como a linguagem do Evangelho é enfática, outra vez, os 12, para um lado, começou a revelar-lhes as coisas que deviam acontecer com ele, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele. É humilhação, é ser o último. Vão cuspir nele, vão açoitá-lo, vão matá-lo. Mas, você acha que o discípulo vai ouvir o mas agora? Ele já está mergulhado na incompreensão. Mas depois de 3 dias ressuscitará. E olha só o quanto que eles entenderam disso. Vem agora, letra B. Então se aproximaram dele Tiago e João. Eles agora devem conversar algo, não é? Sobre essa questão do que vai se passar com Jesus. Mas o padrão é o mesmo. Qual é a conversa deles? Mestre, vamos conversar de coisa séria agora? Queremos pedir que o Senhor nos conceda. O que vocês querem que eu faça? A gente está pensando na sua glória, Senhor. Esse papo de sofrimento não interessa muito a gente. A gente quer saber na glória. Na glória, nós gostaríamos de assentar uma à direita e outra à esquerda. A gente quer ser o primeiro aqui, não é? Os primeiros a serem considerados. E a resposta de Jesus. Você imagina a reação de Jesus? Nesse ciclo aqui? Qual é a reação de Jesus? Desapontamento. Ele está tentando ensinar algo, mas o retorno que vem mostra que eles não têm ideia do que está se passando. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês podem beber o cálice que eu bebo, podem receber o batismo com que eu sou batizado. Você sabe para onde Jesus está trazendo a conversa? E a resposta é: claro, Senhor, está tudo tranquilo nessa parte aí. Vocês vão beber o cálice que eu bebo, e vocês vão receber o batismo com que eu sou batizado. Mas quanto ao sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete conceder, pois é para aqueles a quem está preparado. Pergunta: está Jesus negando recompensas? Não. O que Jesus está negando é a intencionalidade da recompensa. Olha agora para os outros discípulos no verso 41. Quanto aos outros 10 discípulos que ouviram isso daí, eles ficaram como? Indignados com Tiago e João. Agora eu quero fazer uma pergunta para você especular um pouco. Qual é a razão da indignação? De acordo com o que nós vimos até agora. Jesus está falando do sofrimento e morte, vocês estão falando de reino, glória, trono. Será que vocês não entendem o que o mestre está falando? Será que foi essa a indignação deles? Ou a indignação foi: como é que vocês estão fazendo aí um conchavo com Cristo e não estão consultando a gente? Não é verdade? Indignados. Vocês já fizeram a votação sem a gente? Que história é essa? E Jesus, letra C, mesmo padrão que nós vimos até agora. Jesus, chamando todos para junto de si, disse: vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam,
e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Entre vocês não é assim. Lá fora vocês sabem como as coisas funcionam. Vocês sabem como a liderança ela é feita. Vocês sabem como os cargos são ocupados. Mas entre vocês não é assim. Ao contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o servo de todos. E aqui vem um enlace final bastante interessante, onde Jesus vai conectar o ser com o A. Não é verdade? Vocês sabem por que eu estou pedindo isso de vocês? Por que Jesus está pedindo isso dos discípulos? Porque é assim que funciona com Ele. Ele não está pedindo dos discípulos algo diferente daquilo que Ele está fazendo. Por que é que tem que ser servo? Aqui Ele dá uma definição do que antes Ele chamava de último, não é verdade? Agora o último é chamado de servo. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser o primeiro. Não é verdade? Ele não veio para ser servido, mas ele veio para ser o último. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quanto custa o trabalho messiânico? O trabalho messiânico tem glória, mas quanto custa o trabalho messiânico? Custa um serviço do tamanho da vida. Tem retribuição? Tem. Mas a retribuição vai compensar o tamanho do custo, não é verdade? Quanto custa o discipulado? Custa um serviço também do tamanho da vida. Nós lemos isso na história posterior dos discípulos. Haverá recompensa? Sim. Haverá uma compensação do tamanho do custo, porque o custo representa a minha própria vida. Abrir mão completamente do eu, abrir mão dos próprios interesses, em favor do serviço e da salvação de outras pessoas. Marcos, os evangelhos em geral têm ironia de colocar cegos na narrativa, não é? Na sequência tem o cego de Jericó, que entende algo sobre o reinado de Cristo. Ele chama Jesus filho de Davi. Nas ironias que os evangelhos vão costurando, nós aprendemos cada vez mais que as aparências enganam. As aparências, elas enganam. E quando nós pensamos em reino, nós pensamos em grandeza, não é verdade? O rei tem uma autoridade, uma grandeza diferenciada. Mas a pergunta é, de acordo com esses ensinamentos do Evangelho, o que significa grandeza? De acordo com Jesus, a verdadeira grandeza deve ser encontrada no esquecer do próprio eu. A verdadeira grandeza é encontrada no papel do serviço, que custa a própria vida. Essa é a real grandeza que nós encontramos em Cristo Jesus. Deixa eu terminar apenas com uma ilustração. Essa é uma ilustração simples, mas fala profundamente ao meu coração. Imagine que você trabalha numa empresa. E nessa empresa, manda quem pode e obedece quem tem juízo. É a figura de Jesus, né? Sabe, lá fora os maiorais exercem autoridade
quem está sob essa autoridade tem que se cuidar, porque manda mesmo. E aí você tem o chefe daqueles, não é? Não quer saber muito da sua vida pessoal, não quer saber da dor na sua unha, quer saber de eficiência, produtividade. Ele é cruel, ele é forte, e como você depende do emprego, e você respeita, você cumpre, ele é chefe, e você é servo, está tudo certo. Mas um belo dia, você é mandado embora dessa empresa. Crise econômica, diminuição de quadro, a gente já conhece a história, né? E de repente um dia, passando pela rua, você se depara com esse indivíduo. A sua sensação humana é tentar cortar caminho, nem ver esse indivíduo. Mas você passa por ele, e ele diz: ô fulano, tudo bem? Eu precisaria que você fizesse um grande favor para mim, você pode me ajudar? E a tentação humana é: ajudar o quê, rapaz? Está por fora. Agora eu não sou servo seu mais não. Eu não estou mais na sua empresa, agora você que fique para lá. Na melhor das linguagens, né? Pura, né? Fique para lá, você não é meu líder. Você exerceu autoridade sobre mim até um certo ponto, agora eu estou livre de você. Agora imagine o caso contrário. Digamos que o seu chefe, o seu líder, é aquele que sempre está preocupado com você. É aquele que traz alguma coisa para você quando veio de algum lugar. Ele é sensível aos problemas que aparecem na sua família. Ele quer te ajudar, ele quer te servir. Ele sabe também, no momento que a pessoa começa a confundir as coisas, ele sabe demarcar o terreno. Ele não é desse líder bobo também, não é? Mas na medida que as coisas não são confundidas no trabalho, ele sabe ter um relacionamento próximo, sem buscar impor autoridade sobre você. E aí agora você tem que sair dessa empresa. Esse chefe tentou te segurar o máximo possível, mas não conseguiu. Os tempos passaram e você encontra essa pessoa cruzando a rua e ele te pede um favor. Qual que é a reação natural do seu coração diante dessa pessoa? É a reação de querer sempre ajudar. Porque do ponto de vista do ofício formal, ele não é mais seu chefe. Mas moralmente, essa pessoa tem um papel na sua vida que você vai carregar para o resto da sua existência. Eu imagino que você conhece gente assim, que quem sabe foi um professor seu que já não é mais, um líder seu que não é mais, um chefe seu que não é mais. Mas a verdadeira liderança não é imposta pelo cargo. A verdadeira liderança é imposta pelo espírito de amor e de serviço. E para mim, esse tipo de gente vai ser o meu líder moralmente para o resto da minha vida. É interessante, não é? Que às vezes no olhar humano, nas aparências, é mais líder, é mais rei, aquele que se impõe, aquele que mostra que manda, aquele que demonstra autoridade. Mas na ótica de Jesus, a verdadeira liderança se impõe, melhor dizendo, pelo espírito de serviço, de amor e de cuidado. Porque a esse tipo de liderança, nós nos rendemos voluntariamente ao senhorio e ao reinado de Cristo Jesus. Não é assim que nós enxergamos o grande conflito? A contestação de Lúcifer era a contestação se Deus exercia a sua liderança, o seu reinado de maneira adequada. Não é essa a contestação? Deus é tirano, só pensa nele mesmo e tudo mais. Vem a história do grande conflito. Imagine você agora sendo um anjo de Deus, observando o Rei do Universo tomando a forma humana. Aquele que era primeiro se tornando o último, servo de todos, dando a sua vida
impondo-se por meio do seu amor, da sua graça. E quais são os cânticos que você ouve no livro de Apocalipse para receber o Cordeiro de Deus? Quais são os cânticos? Digno é o Cordeiro que foi morto, que foi o último, que foi servo de todos. A Ele seja a glória e o louvor. Este é o reinado, este é o reino de Deus, que é chegado, que se aproxima por meio da figura do Rei Jesus. Cada vez que eu tenho essa imagem cristológica, essa imagem messiânica, eu não tenho outra reação senão me render voluntariamente a esse líder, a esse rei, poupando nem a sua própria vida. Mas o que é ser um discípulo nessa ótica? O que é seguir a Jesus nesse contexto? Me parece que o ensinamento de Jesus é que o sentimento que ele teve, a disposição que ele teve, o mindset que ele teve, deve ser também o nosso hoje. Isso nos diz Filipenses capítulo 2. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de voluntariamente negar a si mesmo, negar o próprio eu, e buscar um espírito de serviço. Isso não é natural, nem para o meu coração, nem para o seu coração. Nós buscamos o primeiro lugar, nós buscamos a pompa, nós buscamos a glória. Mas vamos orar juntos, para que o Rei Jesus possa implantar no nosso coração o mesmo raciocínio que ele tem, quando ele pensa sobre o seu reino. O espírito do serviço, o espírito da abnegação, o espírito que, quando encontra essa pérola maravilhosa, está disposto a vender e abrir mão de tudo que tem, para então adquirir a participação nesse reino tão glorioso que é o de Cristo Jesus. Que essa mensagem, que fala tão profundamente ao meu coração, possa nos acompanhar ao longo desse semestre. Que o reinado de Cristo Jesus possa se fazer presente na nossa vida, ao sermos súditos e discípulos desse reino. Vamos orar ao Senhor? Nosso Pai amado, ao estudarmos as Sagradas Escrituras acerca do seu reino, nós devemos confessar que muitas vezes nós somos guiados e enganados pelas aparências. Mas nos ajude, Senhor, a termos a percepção que o Senhor tem. Ajuda-nos a enxergarmos a grandeza da maneira como o Senhor enxerga. Ajuda-nos a apreciarmos o caráter de Jesus Cristo a cada dia em nossa vida. Ajuda-nos a reconhecermos o reinado que Ele exerce por meio da sua graça, do seu amor, da sua abnegação e do seu serviço. Ajuda-nos a apreciarmos mais a Cristo Jesus. E nesse processo, Pai, ajuda-nos a entendermos aquilo que temos tanta dificuldade de entendermos neste mundo de pecado, que enxerga a glória e a grandeza de maneira invertida e equivocada. Coloque em nosso coração o mesmo desejo de deixar tudo e te servir. Ajuda-nos a termos o espírito de abnegação. Ajuda-nos a tomarmos nossa cruz, negarmos a nós mesmos. Ajuda-nos a sermos servo de todas as pessoas e assim encontrarmos a real grandeza, o real poder que existe no reino de Deus. Antes de entrarmos no território desse reino, ajuda-nos para que o reinado de Jesus já seja uma realidade na nossa vida. Abençoa de maneira especial o nosso semestre e ajuda-nos a termos esse espírito a cada momento. Em nome de Jesus. Amém.